Queridos irmãos e irmãs, nesta terça-feira, 8 de agosto, vamos escutar o Santo Evangelho e meditá-lo em nossos corações. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguisse à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra da sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos traz esperança, nos traz vigor na fé. Aqui nós vemos Jesus indo ao encontro dos seus discípulos, dos seus apóstolos, andando sobre as águas. Este Evangelho que tantas vezes nós já escutamos, mas que sempre fala o nosso coração. Jesus está, em primeiro lugar, orando a sós, falando a sós com o Pai. Jesus é este homem orante, modelo para todos nós de oração. Enquanto os apóstolos naquela barca passam por uma agitação. Quando veem Jesus andando sobre as águas, se espantam. O medo toma conta do coração. Não imaginam que naquele momento é o próprio Cristo, Filho de Deus, Deus vivo e verdadeiro, que está na presença deles. Por isso eles têm medo. E aqui nós vemos a ousadia de Pedro. Pedro quer ir ao encontro de Jesus da mesma forma, andando sobre as águas. Pedro quer experimentar na sua vida o sobrenatural. Jesus permite, mas ao mesmo tempo o medo toma conta do coração de Pedro. Diante dos ventos deste mundo, ele começa a perecer, ele começa a se afundar, como nós também, muitas vezes, diante dos nossos medos, somos fracos, nos perdemos em nós mesmos, nos afastamos do ideal. Jesus exorta Pedro dizendo: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?"
Quantas vezes, meus amados irmãos e irmãs, nós também somos como Pedro, somos fracos na fé. Quantas vezes também podemos querer afundar diante das agitações do mundo. Mas, ao mesmo tempo, devemos pedir como Pedro: Senhor, salva-me. Salva-me dos perigos deste mundo. Salva-me diante das ameaças do pecado. Salva-me diante das tentações. Jesus é aquele que estende a mão. Assim como estendeu a mão para Pedro, segurou, levantou, da mesma forma Ele faz hoje conosco. Que nós façamos também, tenhamos a mesma atitude de sermos levantados por Ele e de nos colocarmos no caminho junto a Ele. Que possamos, a exemplo dos outros apóstolos, nos prostrar diante do Senhor e reconhecer que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos uma boa segunda-feira, um bom dia.